Agradecemos a Milanese e toda a sua equipe por nos receber na sua casa, de braços abertos. Que a bênção possa estar nos nossos lares, naqueles nossos irmãos que estão precisando de socorro, que estão com os braços estendidos, pedindo um pouco de esperança e de luz na sua vida. Derrama sobre eles, Jesus, a sua paz, a sua harmonia, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Convidamos então Francisco para fazer o estudo da noite por nós. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa, a esses corações magnânimos, generosos, que nos dá a oportunidade do trabalho. E eu queria, modestamente, conclamar a todos para que coloquemos o que é de mais sagrado no nosso íntimo, no âmago da nossa alma, neste momento, dedicando esse nosso estudo dessa noite
para que os corações envolvidos naquela guerra fratricida do Hamas contra Israel, e que nos coloca numa situação de tristeza profunda. Olha que dizemos, uma guerra fratricida entre irmãos, que já não era tempo mais de acontecer esse tipo de evento no planeta Terra. Diante da nossa caminhada incansável pelas sucessivas reencarnações, o homem ainda permanece adormecido num berço esplêndido, não acordou para o chamamento da voz do Cristo que ecoa nos 4 quadrantes da terra, chamando por nós: despertem, meus filhos, venham comigo, eis que é chegada a hora. Já é o final dos tempos. Quando nós lançamos nos eventos que vêm acontecendo ultimamente, de toda a ordem moral, política, de ordem geológica, geopolítica, econômica e social no mundo, nós ficamos um pouco estarrecidos. Mas nós acalmamos os nossos ânimos, serenemos os nossos pensamentos diante dessa travessia que nós conhecemos pelo nome de transição planetária, que é a passagem do planeta Terra do estágio de expiação e provas para regeneração. E o Bezerra de Menezes nos chama a todo momento, nas suas psicofonias, para que nós participemos, para que nós lancemos a mão, a charroa, ao arado, e preparar o íntimo de cada um de nós para receber com resignação, paciência e fé esse momento tão difícil que o planeta passa. Pois bem, hoje nós vamos tratar especificamente de um casamento. E esse casamento, ele muitas vezes está em paz, esse namoro, esse noivado. Ora ele se distancia, os nubentes, ora se aproximam. Quais são eles? A ciência e a religião. Porque são 2 alavancas do conhecimento humano, do progresso humano, a ciência e a religião. E tem um outro também que compõe esse tripé, que faz parte da doutrina espírita, com seus fundamentos, com seus princípios divinos, com base nas leis divinas, que é a filosofia. Então, reflitamos: ciência, filosofia e religião. Não há como nós falarmos dessa união sem falar do terceiro elemento, que é a filosofia. Mas vamos, por enquanto, discorrer sobre esses 2 pretendentes a dar as mãos frente ao altar do Divino Mestre, o altar da terra, o altar bendito da natureza aqui na terra, composta pelos elementos materiais e espirituais, e principalmente de nós outros que somos os agregados nessa terra bendita de Deus. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos então depois fazer um conceito de ciência e de religião, e vamos também calçar esses 2 conceitos com um dos pilares que forma o conhecimento humano, a alavanca do progresso moral, material e espiritual do homem, que é a filosofia. O caminho é por aí, com certeza. De um lado nós temos a religião, do outro nós temos, no quadro representativo, a ciência. No quadro anterior nós colocamos ciência e religião, com 2 setas apontando para caminhos antagônicos, com direção e sentido adversos.
E hoje nós vamos tratar desse tema, procurando compreender por que essas duas alavancas do conhecimento humano, do progresso humano, ainda não se aproximaram e não estão de mãos dadas, para que nós possamos ter uma fé raciocinada, para que nós possamos projetar no tempo e no espaço os nossos questionamentos e buscar a resposta para essa dúvida atroz, dúvidas atrozes que nos afligem. Que poderíamos traduzir assim: quem sou, de onde vim, onde estou, para onde vou. E se houvesse sim a união desses dois pilares, nós tínhamos hoje um porto seguro e nós teríamos já livrado o planeta de muitos atritos, de muito sangue, de muita lágrima derramada nos 4 quadrantes da Terra, com certeza. Então, essa queda de braço é um duelo entre a ciência e a religião, que ainda persiste. Muito embora nos tempos nós vemos que eles se aproximaram e estão tentando fazer as pazes, um dando a mão ao outro para se completarem, ciência e religião. Ali está um escrito meio longo, mas eu vou traduzi-lo aqui usando as ondas sonoras, não tão sonoras assim da minha voz. O que nós podemos conceituar ali é o seguinte, que a ciência cuida das coisas da matéria, das coisas materiais. A ciência cuida das coisas materiais, a religião cuida das coisas morais, das coisas que transcendem, talvez até a nossa compreensão, que é a compreensão que traça o caminho de volta a Deus, que nós viemos do sopro divino e retornaremos a Ele, com certeza. É por isso que estamos aqui, trabalhando os nossos conteúdos, a nossa estrutura psíquico-biofísica para essa jornada de volta à casa do Pai. Somos todos filhos pródigos, porque em algum momento nós afastamos da casa do Pai. Mas estamos com o auxílio dos Espíritos, da doutrina espírita, retornando a esse caminho. E nós sabemos que, para que isso aconteça, é necessário que o homem se desvista do orgulho, da vaidade e das preferências de ordem material, e com essa arrogância tremenda que principalmente pauta a cabeça dos cientistas, que tem um domínio do conhecimento das leis materiais, da ciência, das academias, e se arrogam em saber tudo e acham que não precisa de Deus. Que ora, às vezes, acham até que Deus não existe, que Deus não é alegoria, que a religião é uma forma de nos escravizar, de nos colocar sob os pés daqueles que comandam o mundo através da ciência, das religiões e das doutrinas. O que é um grande equívoco, porque a religião está mais do que comprovada cientificamente, ela é uma das alavancas, como disse antes e repito, do nosso progresso espiritual, moral e material. Porque na medida em que nós conquistamos os horizontes da nossa consciência através das leis divinas, nós vamos chegando, perto de conquistar a nós mesmos, de conhecer a nós mesmos. O que o homem precisa é despertar. Um ponto. Todas as leis divinas, todas, elas são interrogáveis e imutáveis. E as leis divinas não são só as leis morais, são as leis materiais, que cuidam da matéria. Podemos então fazer uma divagação e pensar
no desdobramento da ciência, nos seus devidos ramos. Da física, que cuida dos tempos e movimentos. Da química, que cuida das afinidades. Da sociologia, que cuida das relações humanas na sociedade. Da antropologia, que cuida da trajetória do homem pela Terra, né? De todos os tempos da civilização. A psiquiatria, que cuida da saúde mental das pessoas. E por aí vai. Quer dizer, a ciência se desdobra nesses vários ramos e que está em busca de solucionar os problemas do homem, os questionamentos humanos, tanto da saúde mental como da saúde corporal, né, biológica, e também cuidar das nossas relações interpessoais e intrapessoais. Né? Aí entra a psicologia profunda. E diga-se de passagem, Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, ela é expert nesse assunto. Ela tem 16 livros publicados, que chama-se Psicologia Profunda, elucidações psicológicas profundas, que cuida dos nossos conteúdos emocionais. Então, vejam que nós não podemos admitir esta separação da ciência e da religião, sendo que os próprios espíritos trabalham a todo momento no campo material, no campo científico, lançando luzes sobre as trevas da ignorância do homem, iluminando os caminhos, abrindo os olhos aos cegos que não querem ver à luz da razão de uma fé raciocinada, refutando a religião, refutando os preceitos divinos que é a alavanca propulsora do nosso progresso espiritual, a religião. E não vamos entrar aqui nos meandros de apontar essa ou aquela e os seus dogmas, os seus princípios, que cada uma tem os seus. Vamos falar aqui de uma forma genérica. E quando falamos da aliança da ciência e da religião, aí nós perguntamos, mas quantas religiões existem no mundo? E elas estão separadas até hoje. Então haveria necessidade das religiões se curvarem diante dos princípios divinos e sagrados da criação de Deus e já estarem cultuando esses princípios de uma forma não igual, não de uma maneira uníssona, mas pelo menos comungar os mesmos princípios. Aí sim haveria a união das religiões, e daí para a união da ciência. Dons do conhecimento humano. Eu criei esse tipo com base no texto aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 9, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a vista, a visão física. E complementarmente nos deu os outros sentidos. O tato, o paladar, né? Falou? Esqueci os símbolos, né? Olfato, o nariz. Da orelha o quê? Audição, né? Então esses 5 sentidos ainda são rudimentares. Mas com esses sentidos nós já fizemos muitas coisas nessa trajetória pela caminhada do plano Terra, das nossas sucessivas encarnações. Fizemos tantas coisas e aqui não nos compete julgar o que fizemos de bom e ruim. Porque se nós quisermos saber, é só perguntar no tribunal da nossa consciência e ele nos responderá: Francisco, aqui você escorregou, Francisco, aqui você acertou. Não é? Então o homem tem essa capacidade que Deus nos deu. Então, repetindo, isso está lá no capítulo 18, no
do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É Kardec dizendo: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus dotou o homem da vista do corpo e dos instrumentos especiais, como o telescópio. O homem descobriu o telescópio através da sua inteligência, através da inspiração divina. E todas as descobertas do homem, não é o homem que faz, que descobre. Ele simplesmente é revelado a ele o que existe no arcano universal do bem para nós. A descoberta das máquinas, do avião, de todos os instrumentos que nós usamos, seja ele qualquer descoberta, qualquer cientista, ele é inspirado, porque tudo está no arcano universal de Deus. Tudo manifesta no nosso pensamento através da intuição, através da nossa capacidade de receber esses eflúvios divinos da inspiração. Em todos os campos científicos, né, da ciência, da música, da arte, em todas as áreas do conhecimento humano, nós somos inspirados. Basta dizer que, às vezes, nós deparamos com descobertas científicas que elas acontecem quase ao mesmo tempo na Terra, uma aqui e outra lá do outro lado do oceano. Vamos dar como exemplo a descoberta do avião pelo Santos Dumont, o brasileiro aqui no Brasil, e os irmãos Wright lá nos Estados Unidos. Quase ao mesmo tempo eles descobriram como fazer uma máquina para voar. O telescópio, ele mergulha o homem, né? Ele mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço, do macrocosmo, né? No macrocosmo, com o microscópio, ele mergulha no mundo, no universo minúsculo das coisas, das partículas invisíveis. Então, o que Kardec está dizendo? Olha, lá com a nossa vista nós vemos e descobrimos muitas coisas, o segredo às vezes de muitas coisas. E com o telescópio nós mergulhamos no universo e descobrimos, por exemplo, como é que funciona os astros, né? Os planetas. Essa organização de hoje já de mais de 140 bilhões de galáxias. Não dá nem para imaginar. 140 bilhões de galáxias. E com o microscópio nós descobrimos as coisas pequenas. E depois o Kardec diz: com o dom da mediunidade, nós descobrimos o mundo invisível dos espíritos. Foi nos revelado da mediunidade. Aí os profetas eram os médiuns. Moisés era médium. Pai Abraão hoje é conclamado nesse conflito fratricida a todo momento naquela região. Pois o pai Abraão é o esteio daquelas nações, tanto dos judeus, quanto dos palestinos, quanto, vamos resumir uma palavra, do mundo árabe, todos. O tronco é pai Abraão. Sim. Aí nós perguntamos: ora, se o homem dispõe de todos esses instrumentos, que cuida de todo esse universo, e todo esse universo é regido pelas leis divinas, como que a ciência não se interessou por esses fenômenos tipo como fantásticos, mirabolantes, misteriosos? Porque quando a ciência ortodoxa ela não consegue descobrir a causa de um fenômeno, o que ela faz? Isso é uma coisa fantástica do acaso. O acaso não existe. Isso a ciência não é capaz de responder, porque foge à nossa estrutura de pesquisa da ciência. Que eu me atrapalho aqui.
Ao invés de voltar, eu estou indo para frente. Vai chegar, não deixa. Aqui. Bom, nós temos aqui, para comprovar esse duelo, essa quebra de braço entre a ciência e a religião, um exemplo clássico, a teoria, as duas teorias, heliocêntrica e a geocêntrica. Aqui nós não estamos fugindo da doutrina espírita, não, porque está lá dentro da doutrina espírita questionado pelo Kardec. O que é o heliocentrismo? O heliocentrismo, hélio é uma palavra grega, e lá diz que hélio, sol, e depois sol no centro, quer dizer que seria o sol no centro do universo. Mas antes, eles acreditavam que o centro do universo era a Terra, que a Terra estava cravada no eixo, que não se movimentava, fixa, estava ali e não se movimentava. E ao redor dela giravam todos os planetas, inclusive o Sol. Olha que teoria maluca. Isso lá em 1564 a 1642. Olha, tem muito tempo isso, está vendo? A teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico, ela é de 1473 a 1543. Depois vem Galileu Galilei falando da teoria heliocêntrica. O primeiro ali falou da teoria do geocentrismo, que a Terra é no centro do universo. O Galileu diz: não, a Terra não é fixa, ela é que é o centro do universo. O centro do universo é o sistema heliocêntrico, é o Sol. Vamos passar para o novo centro. Olha lá, geocentrismo e heliocentrismo. Ptolomeu estabeleceu essa teoria do geocentrismo, da Terra no centro do universo, que condiz com o que está lá na Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E que se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem era o centro do universo. E por conseguinte, a Terra seria o centro do universo. Então, de acordo com o Ptolomeu, na teoria geocêntrica, estava de acordo com a figura central da criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Só que o pensamento humano, através do renascentismo, através do renascimento, do renascentismo, o revolucionário das ciências e artes, o que ocorreu? Ocorreu uma mudança na estrutura de toda a ciência e do pensamento humano. E o Copérnico, Galileu e Kepler, também tendo o aval do Giordano Bruno, que era um filósofo, eles disseram: não, o que realmente acontece no universo é que o Sol é que é o centro do universo, não é? Só que quando nós falamos centro do universo, fica parecendo que só existe o nosso centro, a nossa galáxia, a Via Láctea, com o Sol lá dentro, e que o nosso sistema solar planetário. Não. Hoje os cientistas, né, já descobriram, através do telescópio, que é o James Webb, é o último, né? Não é mais o Hubble, é o James Webb, que existe bilhões e bilhões de galáxias. Isso fica parecendo um termo meio enfadonho, mas se nós compreendermos bem isso, nós vamos entender por que há tanta arrogância no mundo científico e por que há tanta prepotência da igreja em afirmar que só o que ela diz é que é certo, só o que ela dizia que é certo, a religião, com base nos dogmas, que são para eles inquestionáveis. Não é verdade? Então, começa aí. A igreja achava e apoiou essa teoria do geocentrismo, com base na Bíblia. Só que a ciência avançou e falou: não, vocês estão errados. A igreja hoje admite: o centro do nosso universo é o Sol. E todos os planetas giram em torno dele. Então está aí mais uma prova.
E esses homens que aprovaram a teoria do heliocentrismo, comprovado pela ciência, foram castigados pela Santa Inquisição da Igreja Católica, porque contradiz, segundo eles, a teoria contradiz aos preceitos e aos dogmas da Igreja, a Igreja infalível. Os seus dirigentes são enviados de Deus e têm todo o poder na terra, poder secular. Então, vamos refrescar a nossa memória. Nós estamos falando de união de ciência e religião. E eu disse que tem a filosofia. E eu falei do dogma. Vamos começar no dogma. O que é o dogma? Dogma é uma premissa, né, que tem no seu conteúdo e se agora dizer que não pode ser questionado o dogma. O dogma é imposto. Ele é infalível. Ele não pode ser questionado. Ele é uma verdade absoluta. E nós sabemos que não existe verdade absoluta. E muitas religiões se fundam nos dogmas. A doutrina espírita não tem dogma, ela tem princípios. Princípios inarredáveis, que hoje a própria ciência já está pesquisando. Os princípios da doutrina espírita. Vamos voltar lá na religião. O que é religião? O conceito de religião é preparar o homem para o seu retorno a Deus. Que é religião? Vem do grego, religare. Ligar aquilo que estava desligado. Mas ligar o que estava desligado? O homem. Ligar o homem a quê? A Deus. Fala que eu não disse ligar a quem, né? Diz a quem. Porque se nós falarmos quem, nós estamos colocando uma figura na nossa imaginação de que Deus é um homem, é um ser antropomórfico, e não cabe essa compreensão desse princípio de Deus. Então, a religião seria isso, é ligar o homem a Deus. E vamos dar o conceito de filosofia. O que seria filosofia? Todos sabemos, filosofia vem do grego, philo. É o amante, aquele que gosta, aquele que preza, aquele que ama alguma coisa. E Sofia é sabedoria, é o amante da sabedoria. Olha os filósofos gregos aí. Depois nós vamos falar sobre a função de cada um. E a ciência? Prepara os ouvidos. Vamos com calma, eu não vou encher a cabeça de vocês não, mas vamos fazer um conceito assim, ele é um pouco longo. Ciência é um processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais, através da pesquisa e da comprovação científica. Ficou indigesto? Ou não? Deu para... Não estou menosprezando a vossa capacidade de compreensão e de discernimento, não. Mas o conceito de ciência é esse. É um processo de geração de conhecimento relativo ao universo. Olha, já entrou a religião, que é relativo ao universo. Olha só. E seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais. Olha o homem de novo, comportamento. E suas relações intrapessoal e interpessoal. Através de cada ciência, de cada ramo, da sociologia, da antropologia, vai por aí agora. Através da pesquisa, da experimentação e da comprovação dessas conclusões que a ciência chega. Quando a ciência questionou o que é água, eles foram buscar o que era água, pesquisando e descobriu que é 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Ele disse, mesmo ou ao contrário? O certo ou errado? Cadê o químico? Eu estou confundindo. É isso, Carol? Ora, não estamos tão para esquecer essas coisas fundamentais da nossa vida. Seu corpo tem 70% de água. Mas tudo bem. Aí eu fico com a Carol, fica tão desconcertada. Eu tenho intimidade com ela, por isso que eu faço isso. Ela não vai achar que eu estou... Isso. E se nós invertermos, colocar 2 e 2?
virar água pesada, se você jogar na cadeira, fura a cadeira. Bom, isso é questão só para brincadeira. Não importa não. Então, ciência, o conceito é esse. Bom, o que cabe então à filosofia? Perguntar. Não é assim que os filósofos gregos faziam? Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Não é isso? E quem que teria a obrigação de responder? Teria ao verbo. Está no condicional. Teria. E tem. Só não responde tudo, mas teria que responder tudo, mas não pode ainda, não tem capacidade. O homem ainda não chegou nesse estágio de compreender quase tudo. Então a ciência caberia responder. A filosofia pergunta: o que é a água? Aí a ciência vai pesquisar e dar a resposta. A água é um composto mineral, né, químico, que comporta dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Pronto. Bom, e a religião? A religião fica como um contrapeso, como uma balança, mediando as duas. Uma pergunta, a outra responde e a religião ali orientando. Lançando luzes sobre o pensamento humano, tanto filosófico como científico. Essa é a função da religião. E se nós admitirmos o Espiritismo como uma religião, que para mim é um conceito de vida, ela é muito mais profunda do que uma simples religião. Simples não no sentido pejorativo, é no seu bojo, aglutinador de todos os princípios que rege o homem no plano terra, questionando e respondendo todas as questões materiais e espirituais. Ela realmente é o Consolador prometido por Jesus, que veio nos trazer a resposta, lançar luzes ao mundo, e assim aconteceu. Então, dito isso, nós já compreendemos e já podemos fazer nas nossas cabeças um questionamento: por que a ciência e a religião não se casaram até hoje? Por que eles estão aqui? Já era para estar em lua de mel, né? Por que não estão de mãos dadas? Por que não aproximaram? Sempre se refutaram. Estão sempre na mesma estrada, se acotovelando. Arrogância do homem, atraso do homem, orgulho do homem, tanto do homem intelectual das ciências, como os homens que são eleitos por Deus, embaixadores de Jesus aqui na terra, na figura dos próprios cientistas e dos clérigos, e de todos os homens, tanto na área da música, tanto na área das artes, das ciências, para se unirem num só concerto, buscando, uníssonos, soar as suas trombetas nesse coro universal, na busca da harmonia divina, do conceito divino, que é Jesus Cristo, Maestro, e nós, os músicos, na busca da consolidação do homem para o terceiro milênio, o homem para essa passagem de expiação e provas para a regeneração. É isso. Como pode? Mais uma pergunta que não quer calar: como a ciência e a religião se afastaram, se todas elas têm o mesmo princípio, que é Deus, a mesma origem, a mesma fonte? É como se tivesse duas águas, duas fontes de água, e elas não se misturassem. Por que não se misturam? Vêm todas as fontes das nascentes do mesmo lençol freático, e por que não se mistura? Uma mata a sede mais do que a outra? Seria filosoficamente perguntado numa figura de linguagem, né? Uma metáfora. Lei de adoração. Não, primeiro, lei divina ou lei natural? Olha, as leis divinas são naturais, não tem como não ser. É única a lei divina, verdadeira, imutável, não muda, indelével,
indefectível, inderrogável, verdadeira. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução. Sem a lei de reprodução dos corpos humanos, como é que haveria a reencarnação dos animais? Como é que perpetuaria a espécie? A lei de conservação. Se eu não conservar o meu corpo físico, como que eu vou ter um tempo para habitar o meu espírito? Um tempo saudável, um tempo perfeito, para que eu, espírito, possa manifestar. E quem sabe até receber os eflúvios das mentes superiores, dos espíritos superiores, através da intuição, através da mediunidade. Né? A lei de destruição é lei divina. Quando nós vemos uma tempestade arrastando casas, carros e tudo, é necessário a destruição para o renascimento, para limpar a psicosfera da terra, da própria ignomínia do homem que lançou eflúvios de pensamentos e desejos menos felizes, degradados, o veneno da raiva e do ódio no espaço. A espiritualidade superior faça que derrame a chuva, uma tempestade para limpar. Limpa tanto a psicosfera, carregada de dejetos mentais. Dejetos mentais, limpando tudo, limpando inclusive os dejetos fecais materiais aqui no planeta. A lei de sociedade. Ninguém vive sozinho. Por falar em lei de sociedade, vocês já observaram a vida em grupo dos insetos, dos animais? Um formigueiro, já viu como que ele é organizado? Uma colmeia, como que ele é organizado? Um cupinzeiro, como que ele é organizado? Lá na colmeia das abelhas tem um zangão, que faz o voo nupcial com a abelha rainha para a reprodução de outra colmeia. Que quando termina o voo nupcial da rainha do zangão, é o macho, ela mata o zangão. Para quê? Para eu não voltar e comer os filhos. Está vendo que é a natureza? Lei de sociedade, eles vivem em sociedade. Quantos animais vivem em bando, em grupo? Até as catervas de espíritos malignos que querem lançar o veneno do ódio e da sua prepotência, da sua relutância em curvar diante de Deus na terra, até os espíritos vivem em sociedade, se associam. A lei de progresso. Essa está em tudo, né? Todas as leis que existem é para o progresso humano, para o progresso espiritual e material. A lei de igualdade. Todos somos iguais perante Deus. As leis divinas tratam todo mundo com igualdade. Não existe privilégio. Não existe esse ou aquele que é privilegiado. É a lei de igualdade. A lei de liberdade, a lei de livre-arbítrio. Até para reencarnar eu escolho as minhas provas. Foi o tema que eu fiz, foi aqui, na escolha das provas, não me lembro. Acho que não, ela não pediu. Então, a escolha das provas pela lei de livre-arbítrio. Olha a lei de liberdade. E nós temos liberdade de escolha, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Só que essa lei de liberdade, ela tem que estar submetida à lei divina. Tá certo? A compreensão das leis divinas, do que é certo e do que é errado, para que eu não possa cometer erros tão grosseiros. Então a minha liberdade é limitada. Eu não posso dizer, não, eu quero ficar no planeta Terra, não quero ir para outro planeta. Não cabe a mim. Decidir se eu for um espírito refratário, resistente, desobediente. Aí vem o quê? Vem a espiritualidade superior e me impõe uma expiação, que é fazer com que eu me submeta àquela prova terrível, contra a minha vontade. Porque o progresso não pode parar ao meu bel prazer. Lei de justiça, amor e caridade. Essa todos nós sabemos. Jesus diz, o maior mandamento resume
nesse ensinamento. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo que completa isso, teu irmão como a ti mesmo. Quer dizer, a lei de amor e caridade. É o que rege o universo. O dia em que os homens, operadores da ciência, operadores das religiões, que os homens pensadores, filósofos, se unirem em torno do mesmo objetivo, compreendendo o escopo e o verdadeiro sentido da vida pautado nas leis divinas, o verdadeiro sentido da vida pautado nas leis divinas, não vai haver mais guerra. Eu queria merecer. Porque quem gosta de ler? Quem vai ler uma leitura para mim? Você valisa? Vou dar o seu microfone. Ele vai ler aqui sobre a guerra, só para matar a nossa curiosidade. O que o Kardec fala? Por que existe guerra ainda no nosso plano? Por favor, senhor. É pergunta 100 e... Pergunta 742. 742, exatamente isso. Que é o que impede o homem a guerra, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões no estado de barbárie dos povos, um só direito conhece, os mais fortes. Por isso é que, para tais provas, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Obrigado. Então, a pergunta é por que o homem ainda faz a guerra? Então, por que há guerra? Prepotência do homem, atraso do homem. E ele ainda nos dá uma colher de, se ela for necessária, porque nós hoje, como andar da carruagem, pelos passos longos a que temos, diante da civilidade, diante da compreensão das leis divinas, nós sabemos que não é necessidade da guerra. Não deveria haver. Mas se houver, que o faça com a humanidade. As guerras hoje, elas estão sendo usadas, elas estão tendo uma função, uma utilidade, que é varrer do planeta aqueles espíritos refratários, os espíritos que não querem admitir a passagem do planeta Terra para o planeta de regeneração, de expiação e provas para regeneração. Então as catástrofes sociais, guerras, os cataclismos, terremoto, maremoto, tsunami e outras coisas mais acontecem porque a Terra está sim nessa encruzilhada, nessa passagem, expiação e prova para regeneração. Quem o diga aí, quem diz isso muito com propriedade é o Miserere Menezes. E o Manuel Silvamento Milano tem uns 5 livros só sobre isso. Já eu tenho 5, tem mais. É sobre a transição planetária. Qual a causa da incompatibilidade criada entre a ciência e a religião? Qual a causa delas não serem compatíveis? Delas não andarem de mãos dadas? Por quê? A ignorância do homem é a sua incompreensão. A ignorância do homem é a sua incompreensão dos reais valores da vida. Fizeram com que a ciência e a religião jamais se entendessem. A ciência e a religião se darão as mãos unidas pelo mesmo ideal, determinarão na sociedade terráquea as transformações profundas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 1. Um dia vai acontecer. Porque o progresso não para. Não depende tão somente da vontade do homem, da vontade divina. E se nós não curvarmos diante da vontade divina,
guiados por Jesus e os espíritos superiores, nós vamos ficar aí, né, marginalizados e vamos ser erradicados para outro planeta menos avançado do que a Terra. E lá nós serviremos de guia para eles, porque nós temos um pouco mais de evolução do que aqueles, e nós lá serviremos para depois retornarmos à Terra, um planeta de regeneração, preparados. É possível a aliança da ciência e da religião? O progresso da humanidade constitui um dos princípios do Espiritismo, nós já falamos. Todos os Espíritos afirmam os imortais, chegarão um dia à perfeição. Livro dos Espíritos, na questão 116. Haverá Espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Portanto, seus espíritos permanecem eternamente na ordem inferior, no estágio de catalepsia, de estacionamento, estacionário, melhor dizendo? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem. Nós conhecemos aquela pirâmide da ordem dos espíritos, né? Espíritos iniciáticos, espíritos no estado de natureza, primitivos, e vai para espírito no estado de expiação e prova, regeneração e mundos ditosos, não é isso? A questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente sim. É lei de causa e efeito. Cada um segundo as suas obras. Seu coração está onde tiver o seu tesouro. Batei-vos e a porta vos abrirá. Buscai e achareis. Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendam que os distanciavam da perfeição. Eles não degeneram, mas degradam a sua estrutura. Porque o espírito, quando ele está dentro do mundo, da maldade, da perdição, no mundo em que ele não conhece outra coisa que não o mal, quando ele se encarna, ele vira um bólito, vira uma bola, e fica ali como uma bola. Ele fica como quem enclausurado em si próprio. Eles ficam como bolas mesmo. Uma palestra que eu fiz aqui sobre a evolução, eu trouxe um espírito que virou um bólito, uma figura do espírito. Trazida pelo, acho que foi, não sei se foi o André Luiz que nos mostrou essa foto. Mais uma prova aqui da ciência e da religião se aproximando. William Crookes, ele é um britânico. Ele viveu entre 1832 e 1919. Olha o que ele disse. Ele disse assim, vocês vão compreender. Não digo que isso é possível, digo que isso é real. O quê? A materialização. Ele era um físico e químico. Ele era da Royal Sociedade de Londres. Ele comprovou cientificamente a materialização do espírito. Materialização do espírito. Com a ajuda da médium Florence Cook. O espírito foi em 1874. O espírito Kate King. Em sua residência tinha um laboratório, então ele fez essa comprovação. A Kate King materializou. Olha o que ele fez. Ele pesou e fotografou o espírito materializado, publicando na obra Fatos Espíritas em 1874. Como é que se dá a materialização? Vamos compreender um pouco. Cada médium tem uma capacidade mediúnica. Todos nós somos médios. Audiente, nós somos médios, tem a dupla vista, enfim, são médios de todas as categorias. E o médium tem é dotado de uma capacidade especial que é produzir o ectoplasma. O que é isso, Francisco?
Ectoplasma é uma substância material, orgânica, irradiadora da sensibilidade nervosa. Foi difícil? É uma substância que faz com que a nossa sensibilidade nervosa, né, que conduz a nossa sensibilidade nervosa. Então, o que o Espírito faz para materializar? Não é qualquer Espírito que materializa, porque depende de um conhecimento e de uma evolução espiritual tal. Qualquer Espírito chega aqui e materializa, porque nem conhece os princípios da materialização e da mediunidade, das leis divinas. Então, o Espírito é qualquer um que materializa. Então, ele usa a energia do ambiente terráqueo, por exemplo, manipula essa energia, associando-a com a energia do ectoplasma e o fluido do cosmos universal, princípio vital, forma um corpo segundo a sua necessidade, o seu desejo, e cria um corpo. E normalmente o corpo que ele cria para ele se manifestar é o corpo de acordo com a sua última encarnação, para que as pessoas que estão presenciando esse fenômeno extraordinário possam identificá-lo. E tem um fato interessante, lá de Huddersville, vocês já viram falar em Estados Unidos, os fenômenos das pancadas, das titologias lá das irmãs Fox. Ninguém nunca ouviu falar? Já ouviu? Que beleza. Bom. Então, o que aconteceu foi grupos também pesquisando essas meninas. O espírito de Benjamin Franklin, que foi um dos inventores do para-raio, que era colega do William Crookes, cientificamente falando, eles trocavam informações, ele materializou, então, o Benjamin Franklin materializou uma conferência que ele pediu para fazer com uma comunidade científica lá nos Estados Unidos, em 1830, 1950, por aí. A data eu me lembro muito bem. E ele materializou. Conversou com todo mundo. Fez uma palestra materializada. A igreja abafou esses casos. Não deixou de divulgar na época. Mais uma prova da aliança da ciência e da religião. Por que a ciência não vai diante desses fatos? Até mesmo para refutá-los, né? Não, para nós isso é mentira. Então vai e pesquisa. Prova que é mentira. Prova que é um fake news. Obra de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, Primórdios da Vida, André Luiz diz, no rodapé da página, que na esfera espiritual, o elétron, ou eletrão, como queira, é também partícula atômica dissociável. Isso foi em 1958. O que o André Luiz diz? Em 1958. O átomo, ele é uma partícula divisível, dissociável. Quando você bombardeia o átomo, ele dá origem a outras partículas. Uma delas é o quartzo. Tá? Eu não escrevi aqui o quartzo, não, mas é. Não, está lá embaixo. A partícula atômica dissociável, em 1958. Os trabalhos da física teórica, desenvolvidos por Gelman, em 1969, esse homem foi Prêmio Nobel da Paz, ele veio comprovar isso, depois, 10 anos depois. André Luiz disse, o átomo é dissociável. Olha, esse cara maluco. Vai dissociar o átomo? Ele é a menor partícula da matéria? Não. Não era. Ele disse não. 10 anos depois, o cientista comprovou. Bombardeou o núcleo do átomo e teve-se então outras partículas. Isso é só para provar que a ciência não prova diante dos preceitos espirituais, dos ensinamentos da doutrina espírita, aqui conceituando como religião. Por que não dá mãos ao espiritismo, à ciência? Hoje sim, volto a repetir, para fazer justiça. Muitas faculdades de pesquisas científicas estão trabalhando a questão da mediunidade. Estão trabalhando na física quântica quando os ensinamentos do Cristo sobre o amor e a caridade, o que provoca no âmago das pessoas, no cérebro das pessoas, quando elas praticam o amor e a caridade. A transformação que há aqui no seu cérebro.
aqui vocês vão achar graça. A trepanação, a trepanação é um tipo de cirurgia, são furos que faziam no crânio das pessoas, para sair a pressão que havia dentro do cérebro. E que era também, eles achavam que era um espírito que estava dentro da pessoa, e que abrindo o crânio, o espírito sairia e a pessoa se libertava. Isso, lá no período neolítico, 10 mil anos antes de Cristo. Olha onde está isso. Olha para vocês verem que o espiritismo, o espírito, ele é admitido há muitos anos, centenas de anos, há milênios de anos. As pinturas rupestres nas cavernas sugerem essa prática. Está lá, a trepanação sendo feita, numa figura desenhada nas paredes das cavernas, nas pinturas rupestres. Os ossos do crânio daquela pessoa, quando era submetida a uma cirurgia de trepanação para libertar o espírito, se ela morresse, eles usavam o crânio dela como um amuleto para afugentar o espírito. Seguravam o pescoço, um pedaço de osso. Isso também é religião. Isso também é ciência. Estamos caminhando para o fim, viu, gente? Olha aqui, o que é isso, Francisco? Isso é uma cirurgia de trepanação. Olha lá, está vendo? É uma broca de ferro sendo impulsionada de cima para baixo com uma força mecânica humana, para perfurar o crânio desse camarada. O espírito sair, para liberar aquela pressão que estava no crânio dele, e que o sujeito era perturbado. Às vezes, só para vocês verem, eles admitiam que tinha um espírito dentro daquela pessoa. Mas a ciência admitia, porque eram os curandeiros que faziam isso. A aliança da ciência e da religião, nós já falamos lá no início, aqui eu repeti, que todas elas são leis divinas e não poderiam estar dissociadas, afastadas. Se elas têm o mesmo tronco, a mesma gênese, a mesma origem, como é que elas podem se contradizer? E como que Deus criaria as suas próprias leis para elas se contradizerem? Se contradizessem, uma seria verdadeira, a outra seria mentirosa. Uma estaria com a verdade, a outra não. E todas elas trazem a verdade, lança luz sobre a compreensão e a inteligência humana, sobre o conhecimento. Olha aqui, o que Bezerra de Menezes fala? Ele fala lá no livro Transição Planetária, sobre a transição planetária, são orientações que ele nos dá. O que ele diz? E aqui está pela ordem dos anos, 2011 a 2019, nas suas psicofonias. Ele diz, em 2011, era de unificação e decisão. Estes são dias semelhantes àqueles quando o Divino Mestre veio unir o céu e a terra. Está vendo? Decisão planetária. Semelhante àqueles dias, a terra passou por um grande cataclisma quando Jesus desceu e subiu aos céus. Sim. Em 2002, aproximação da ciência com a religião. Abraçarão a ciência e a religião em um só rebanho, conduzindo a Deus. E os incrédulos, os cegos, os surdos, os mudos, os refratários, cientistas que trazem no peito a insígnia psicossomática de cientista, refuta a religião, refuta esses ensinamentos divinos. Não era para tanto, né? A bênção da legítima fraternidade, Jesus nos convida. A bênção da fraternidade. Jesus nos convida à bênção da legítima fraternidade. Momento decisivo que a fraternidade leva-nos todos, desencarnados e encarnados, à pacificação, à ordem e o progresso. Momento histórico da transição para a luz. Está vendo? Momento histórico que nós estamos vivendo. Quem diz sou eu não, você é menino. Então não há dúvida. Não há como para ir à dúvida. Vamos encerrar.
poder da oração. Pesquisas usando a ressonância magnética comprovou-se que a oração e a gratidão têm o poder de estimular os neurônios na produção de hormônios, que são substâncias que são condutoras da sensibilidade nervosa, são substâncias químicas que fazem a mensagem, são os mensageiros do cérebro para cada órgão. Então, quando nós oramos, o nosso corpo todo, ele toma essa função de produzir esses hormônios. E nós sentimos um prazer indescritível do nosso corpo. Um sentimento de gratidão, um sentimento assim, de alívio das nossas tensões. E quando nós pedimos e oramos para resolver um problema, nós temos toda a disposição e energia, e o nosso mental ele está pronto para irradiar no tempo e no espaço e fazer com que aquele nosso desejo se realize. É isso. Isso foi comprovado através de pesquisas científicas com os neurologistas, com os médicos neurologistas. Tem até um vídeo aí que está passando sobre isso. Bom, acho que eu cheguei no final. Eu gostaria de agradecer a todos e pedir que pensassem sobre essa questão. Não somente para que nós possamos agregar ao nosso conteúdo programático, do nosso espírito, da nossa mente, essas elucidações que nos tiram da cadeia de trevas, da ignorância, do não saber sobre nós mesmos. E para que nós possamos nos preparar, para numa coloquia, uma conversa com alguém, que eles traçarem um paralelo, um divisor entre ciência e religião, dizerem não há motivos para isso, meu irmão. A religião e a ciência são regidas por leis divinas. E são leis divinas. No mesmo Criador, da mesma fonte, não podem se contradizer. Então, a ciência e a religião são dois pilares da inteligência e do progresso humano, auxiliado pela filosofia. Então, é isso o nosso recado nessa noite. E eu agradeço a todos, pedindo que façam, cada um intimamente, uma oração para os nossos irmãos fraticidas lá na faixa de Gaza, que estão se matando na iminência de um conflito mundial. Que Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. Desculpe a muitas vezes. Obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Francisco pela condução do trabalho da noite. Espero que todos tenham absorvido bem tudo que foi dito, né? E é muito importante que saibamos, né, que precisamos de adquirir o conhecimento científico e o conhecimento moral. O espírito precisa crescer tanto moral quanto cientificamente. Só assim ele atinge a perfeição. Então, é o destino de todos nós termos conhecimento científico e moral. Bom, nós temos um aviso aqui importante. Teremos no dia 28, de 15 às 18 horas, dia 28 no sábado, aqui na casa, um sarau. Vai ser o 14º sarau de arte espírita aqui da PM. E todos estão convidados para comparecer, né, para prestigiar esse sarau. Tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós participar disso. Nós vamos já encerrando, né, os trabalhos da noite, agradecendo a todos pela presença e pedindo que todos possam elevar os pensamentos a Deus, fechar os olhos, né, para que possamos fazer a prece final para encerrar os trabalhos. Senhor Jesus, abençoe a todos aqui presentes, que possam todos estar imbuídos do bem, imbuídos da paz e do amor, buscando transmitir toda a fé e esperança a todos que estão às suas voltas, para que não aconteça aqui como está acontecendo
entre nossos irmãos do Oriente Médio, para que possamos nos livrar de todo o mal, de toda a guerra, e possamos cultivar a paz, o amor e a fraternidade. Que tenhamos paz em nossos corações, porque só assim estaremos expandindo a paz. Que possamos estar todos em harmonia e buscando sempre o amor e a caridade. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que forem tomar o passe, pode se organizar em fila e depois caminharmos até a nossa casa. Muito obrigado a todos.